Capítulo 7. Planejamento familiar. É fácil entender porque algumas pessoas quiseram separar o cuidado com a prole dos outros tipos de altruísmo de seleção de parentesco. O cuidado com a prole parece ser uma parte integrante da reprodução, enquanto que o altruísmo por um sobrinho, por exemplo, não é. Acho que realmente há uma distinção importante oculta aqui, mas as pessoas enganaram-se sobre ela. Colocaram a reprodução e o cuidado com a prole de um lado a todos os tipos de altruísmo de outro. Quero, no entanto, estabelecer uma distinção entre pôr novos indivíduos no mundo, por um lado, a cuidar dos indivíduos existentes, por outro. Chamarei essas duas atividades respectivamente de produção de descendentes a cuidado para com eles. Uma máquina de sobrevivência individual tem que tomar dois tipos bastante diferentes de decisões. Decisões sobre o cuidado a decisões sobre a produção. Uso a palavra decisão para me referir ao movimento estratégico inconsciente. As decisões sobre os cuidados são deste tipo. A uma criança, seu grau de parentesco comigo é tal. A probabilidade de ela morrer se eu não a alimentar é tal. Deverei alimentá-la. As decisões sobre produção, por outro lado, são assim. Deverei fazer o que for necessário para pôr um novo indivíduo no mundo. Deverei me reproduzir? Cuidados à produção, até certo ponto, competirão entre si pelo tempo ou por outros recursos de um indivíduo. O indivíduo talvez tenha que escolher: deverei cuidar desta criança ou deverei produzir outra? Dependendo dos detalhes ecológicos da espécie, várias misturas de estratégias de cuidados à produção poderão ser evolutivamente estáveis. A única coisa que não pode ser evolutivamente estável é uma estratégia pura de cuidados. Se todos os indivíduos se dedicassem a cuidar das crianças existentes a ponto de nunca produzirem outras, a população rapidamente seria invadida por indivíduos mutantes especializados em produzir. A estratégia de cuidados só pode ser evolutivamente estável como parte de uma estratégia mista. Pelo menos alguma produção deve continuar. As espécies com as quais estamos mais familiarizados, mamíferos e aves, tendem a tomar grandes cuidados com a prole. A decisão de produzir um novo filhote geralmente é seguida da decisão de cuidar dele. É devido ao fato da produção e dos cuidados tantas vezes virem juntos na prática que muitas pessoas confundiram as duas coisas. Mas, do ponto de vista dos genes egoístas, não há, como vimos, diferença em princípio entre cuidar de um irmão pequeno e cuidar de um filho pequeno. Ambas as crianças estão igualmente relacionadas a você. Se você tiver que escolher entre alimentar uma ou a outra, não há razão genética para decidir em favor do próprio filho. Por outro lado, você não pode, por definição, produzir um irmão pequeno. Você pode apenas cuidar dele depois que outra pessoa o colocou no mundo. No último capítulo examinamos como máquinas de sobrevivência individuais deveriam, de forma ideal, decidir a se comportar altruisticamente em relação a outros indivíduos que já existiam. Neste capítulo examinamos como deveriam decidir a pôr novos indivíduos no mundo. É a respeito desse assunto que a controvérsia sobre seleção de grupo, a qual mencionei no capítulo 1, tem em grande parte se desenrolado. Isto porque o William Edwards, que tem sido o principal responsável pela divulgação da ideia de seleção de grupo, abordou o assunto no contexto de uma teoria de regulação de população. Ele sugeriu que os animais reduzem deliberada e altruisticamente suas taxas de natalidade pelo bem do grupo como um todo. Esta hipótese é muito atraente porque coaduna-se tão bem com aquilo que os seres humanos devem fazer. A humanidade está produzindo filhos demais. O tamanho da população depende de 4 coisas: nascimentos, mortes, imigrações e emigrações. Tomando-se a população mundial como um todo, imigrações e emigrações não ocorrem. Ficamos então com nascimentos a mortes. Enquanto o número médio de filhos por casal for maior do que 2 que sobrevivem para se reproduzir, o número de crianças nascidas tenderá a aumentar ao longo dos anos a uma taxa sempre crescente. Em cada geração a população, em vez de aumentar segundo uma quantidade fixa, aumenta mais ou menos segundo uma proporção fixa do tamanho que ele já havia atingido. Como este tamanho torna-se maior, também torna-se maior o aumento.
Se se deixasse este tipo de crescimento continuar descontroladamente, uma população atingiria proporções astronômicas surpreendentemente depressa. O que algumas vezes não é percebido nem mesmo pelas pessoas que se preocupam com problemas populacionais. A propósito, é que o crescimento da população depende de quando as pessoas têm filhos, assim como de quantos elas têm. Como as populações tendem a aumentar segundo uma certa proporção por geração, segue-se que se as gerações forem mais espaçadas, a população crescerá a uma taxa menor por ano. Os cartazes nos quais se lê "pare com 2" poderiam igualmente ser mudados para "comece com 30". De qualquer forma, o crescimento populacional acelerado implica em problemas sérios. Todos nós provavelmente já vimos exemplos dos cálculos assustadores que podem ser usados para mostrar isso. Por exemplo, a população atual da América Latina está próxima de 300 milhões. Muitos habitantes já estão subnutridos. Mas, se a população continuar a aumentar na taxa atual, levaria menos de 500 anos para atingir o ponto no qual as pessoas, amontoadas de pé, formariam um tapete humano sólido cobrindo toda a área do continente. Isso é verdade mesmo se supusermos que os habitantes são muito magros, uma suposição nada irreal. Em 1000 anos estariam uns sobre os ombros dos outros, atingindo uma altura de mais de 1 milhão de indivíduos. Em aproximadamente 2000 anos, a montanha de pessoas, crescendo com a velocidade da luz, teria atingido o limite do universo conhecido. Você certamente percebeu que este é um cálculo hipotético. Na realidade, isso não acontecerá por razões práticas muito boas. Os nomes de algumas dessas razões são fome, peste, a guerra, ou, se tivermos sorte, controle da natalidade. Não adianta apelar para progressos na agricultura, revoluções verdes e coisas semelhantes. O aumento na produção de alimento pode temporariamente mitigar o problema, mas é matematicamente certo que não pode constituir uma solução a longo prazo. De fato, exatamente como os avanços na medicina que precipitaram a crise, esse aumento poderá piorar o problema, acelerando a taxa da expansão populacional. Constitui uma verdade lógica simples que, a não ser através de emigração em massa para o espaço, com foguetes decolando à razão de vários milhões por segundo, taxas de natalidade não controladas certamente conduzirão a taxas de mortalidade horrivelmente aumentadas. É difícil acreditar que esta verdade simples não seja entendida por aqueles líderes que proíbem seus seguidores de utilizar métodos contraceptivos eficientes. Eles expressam preferência por métodos naturais de limitação da população, e é um método natural que obterão, chama-se fome. Mas, é claro, o mal-estar provocado por esses cálculos a longo prazo baseia-se numa preocupação pelo futuro bem-estar de nossa espécie como um todo. Os seres humanos, alguns deles, têm a capacidade consciente de prever as consequências desastrosas da superpopulação. Constitui pressuposição básica deste livro que as máquinas de sobrevivência em geral são guiadas por genes egoístas, os quais não se pode esperar que prevejam o futuro a nem que preocupem-se com o bem-estar de toda a espécie. É aqui que o Ingeborg separa-se dos teóricos ortodoxos da teoria da evolução. Ele acha que há uma maneira pela qual o controle da natalidade altruístico genuíno pode evoluir. O que não é enfatizado nos trabalhos de Ingeborg, ou na popularização de suas ideias feita por Andrei, é que há um grande número de fatos estabelecidos que não são contestados. É um fato óbvio que as populações de animais selvagens não crescem nas taxas astronômicas de que são teoricamente capazes. Algumas vezes essas populações permanecem bastante estáveis, com as taxas de natalidade e de mortalidade mantendo-se aproximadamente iguais. Em muitos casos, os lemmings constituindo um exemplo famoso. A população flutua amplamente, com explosões violentas alternando-se com quedas a quase extinção. Ocasionalmente o resultado é a extinção completa, pelo menos da população de uma área localizada. Algumas vezes, como no caso do lince do Canadá, onde as estimativas são obtidas pelo número de peles vendidas pelo Hudson's Bay Company em anos sucessivos, a população parece oscilar ritmicamente. A única coisa que as populações animais não fazem é aumentar indefinidamente. Os animais selvagens quase nunca morrem de velhice. A fome, as doenças ou os predadores alcançam-nos muito antes de tornarem-se realmente senis.
Até recentemente isso também se aplicava ao homem. A maioria dos animais morrem durante a infância. Muitos nunca passam da fase de ovo. A fome e outras causas de morte são os motivos fundamentais que impedem o aumento indefinido das populações. Mas, como vimos para a nossa própria espécie, não há necessidade de sempre ser assim. Se os animais regulassem suas taxas de natalidade, a fome não precisaria nunca ocorrer. A tese de Winnie Watts é que eles fazem exatamente isso. Mas, mesmo aqui, a menos discorda do que talvez pareça pela leitura de seu livro. Os adeptos da teoria do gene egoísta de bom grado concordariam que os animais de fato regulam suas taxas de natalidade. Qualquer espécie atende a ter ninhadas de tamanho razoavelmente constante. Nenhum animal tem um número infinito de filhotes. A discórdia não provém do fato das taxas de natalidade serem ou não reguladas. Provém do porquê elas são reguladas, por qual processo de seleção natural o planejamento familiar evoluiu. Em poucas palavras, a discórdia versa sobre se o controle da natalidade dos animais é altruístico, praticado para o bem do grupo como um todo, ou egoísta, praticado para o bem do indivíduo que se reproduz. Tratarei das duas teorias nesta ordem. Winnie Watts supôs que os indivíduos têm menos filhotes do que são capazes para o benefício do grupo como um todo. Ele reconheceu que a seleção natural normal de forma alguma pode originar a evolução deste altruísmo. A seleção natural de taxas reprodutivas menores do que a média é, em si, uma contradição em termos. Ele, portanto, invocou a seleção de grupo, como vimos no capítulo 1. De acordo com ele, os grupos cujos membros individuais restringem suas próprias taxas de natalidade têm menor probabilidade de se extinguir do que grupos rivais cujos membros reproduzem-se tão depressa que comprometem que suprimento de alimento. O mundo, portanto, torna-se povoado por grupos de reprodutores controlados. A restrição individual sugerida por Winnie Watts equivale, em um sentido geral, ao controle da natalidade, mas ele é mais específico ainda e, de fato, cria uma concepção grandiosa na qual toda a vida social é vista como um mecanismo de regulação da população. Por exemplo, duas características importantes da vida social em muitas espécies de animais são a territorialidade e as hierarquias de dominância, já mencionadas no capítulo 5. Muitos animais dedicam muito tempo e energia para aparentemente defender uma área chamada de território pelos naturalistas. O fenômeno é muito difundido no reino animal, não apenas em aves, mamíferos e peixes, mas em insetos e até mesmo anemonas do mar. O território pode ser uma área grande de mata que é a região principal de busca de alimento de um casal na época da reprodução, como no caso do pisco de peito ruivo, ou, na gaivota Larus argentatus, por exemplo, poderá ser uma pequena área sem alimento, mas com um ninho no centro. Winnie Watts acredita que os animais que lutam por territórios, lutam por um prêmio simbólico e não por um prêmio real como um pouco de alimento. Em muitos casos as fêmeas recusam-se a acasalarem-se com machos que não possuam território. De fato, frequentemente ocorre que uma fêmea cujo parceiro é derrotado tem seu território conquistado, imediatamente une-se ao vencedor. Até em espécies monógamas aparentemente fiéis, a fêmea poderá estar unida ao território do macho a não a ele pessoalmente. Se a população fica grande demais, alguns indivíduos não conseguirão territórios e portanto não se reproduzirão. Obter um território, para Winnie Watts, portanto, é como obter um bilhete ou licença para se reproduzir. Como há um número finito de territórios disponíveis, é como se um número finito de licenças para se reproduzir fosse emitido. Os indivíduos poderão brigar pelas licenças, mas o número total de filhotes que a população como um todo pode ter está limitado pelo número de territórios disponíveis. Em alguns casos, por exemplo na tetrase vermelha, os indivíduos parecem, à primeira vista, mostrar limitação, pois aqueles que não conseguem obter territórios não apenas não se reproduzem, mas aparentemente também desistem da tentativa de consegui-los. É como se todos aceitassem as regras do jogo. Se, até o fim da estação de competição, você não tiver adquirido um dos bilhetes oficiais para se reproduzir, você voluntariamente abstém-se de se reproduzir e deixa os felizados em paz durante a estação de acasalamento, de modo que eles possam continuar a propagar a espécie.
William Edwards interpreta as hierarquias de dominância de forma semelhante. Em muitos grupos de animais, especialmente em cativeiro, mas em alguns casos também na natureza, os indivíduos aprendem as identidades mútuas e também quem podem vencer em uma luta quem normalmente vence-os. Como vimos no capítulo 5, eles têm a tendência a se submeter sem resistência àqueles indivíduos que eles sabem provavelmente vão vencê-los de qualquer maneira. Como consequência, um naturalista será capaz de descrever uma hierarquia de dominância ou ordem de bicada assim chamada porque foi primeiramente descrita em galinhas, uma ordenação da sociedade segundo níveis, na qual todos sabem seu lugar a não se meter em posições mais altas. Algumas vezes, evidentemente, lutas sérias ocorrem e os indivíduos podem ser promovidos acima de seus antigos chefes imediatos. Mas, como vimos no capítulo 5, o efeito global da submissão automática pelos indivíduos hierarquicamente mais baixos é que poucas lutas prolongadas efetivamente ocorrem e ferimentos sérios raramente se verificam. Muitas pessoas acham isso uma coisa boa num sentido se aproximando vagamente da seleção de grupo. William Edwards tem uma interpretação muito mais ousada. Os indivíduos de posição hierárquica alta têm maior probabilidade de se reproduzirem do que aqueles de posição inferior, quer porque são preferidos pelas fêmeas, quer porque fisicamente impedem os machos de posição inferior de se aproximarem das fêmeas. William Edwards vê na posição social alta outro bilhete de permissão para se reproduzir. Em vez de lutar diretamente pelas fêmeas, os indivíduos lutam pelo status social. Aceitam que se não se colocarem numa posição alta na escala social não têm direito a se reproduzirem. Eles contêm-se no que se refere diretamente às fêmeas, embora de vez em quando possam tentar obter um status superior. Poder-se-ia dizer, assim, que competem diretamente pelas fêmeas. Porém, como no caso do comportamento de território, o resultado dessa aceitação voluntária da regra pela qual apenas machos de posição alta devem reproduzir-se é, de acordo com William Edwards, que as populações não crescem rapidamente demais. Em vez de ter, realmente, filhos em excesso a então descobrir da maneira mais difícil que foi um erro, as populações usam disputas formais na luta por status a território, como meio de limitar seu tamanho ligeiramente abaixo do nível no qual a própria fome faz a limitação. A ideia mais surpreendente de William Edwards, talvez, é aquela do comportamento epideítico, uma palavra que ele próprio cunhou. Muitos animais passam muito tempo em bandos, rebanhos ou cardumes grandes. Várias razões baseadas mais ou menos no bom senso foram sugeridas para explicar por que esse comportamento de agregação teria sido favorecido pela seleção natural. Mencionaremos alguns deles no capítulo 10. A ideia de William Edwards é bastante diferente. Ele propõe que quando bandos imensos de estorninhos se reúnem à noite, ou quando certos mosquitos dançam em grande número sobre um mourão, eles estão realizando um recenseamento de sua população. Como ele supõe que os indivíduos restringem suas taxas de natalidade no interesse do grupo como um todo, aqui tem menos descendentes quando a densidade populacional é alta, é razoável que eles tivessem alguma maneira de medir essa última. De fato, um termostato necessita um termômetro como parte integral de seu mecanismo. Para William Edwards, o comportamento epideítico é o ajuntamento deliberado em bandos a fim de facilitar a estimativa da população. Ele não sugere uma estimativa consciente, mas em um mecanismo automático nervoso ou hormonal que ligue a percepção sensorial que os indivíduos têm da densidade de sua população com seus sistemas reprodutivos. Tentei ser imparcial na apresentação da teoria de William Edwards, embora tenha resumido. Se fui bem sucedido, você deve, agora, estar convencido de que ela é, à primeira vista, bastante plausível. Mas, os capítulos anteriores deste livro deveriam tê-lo preparado a ser cético ao ponto de dizer que não importa quão plausível ela seja, é bom que a evidência para a teoria de William Edwards seja boa, caso contrário. Ponto I. Infelizmente, a evidência não é boa. Ela consiste de um grande número de exemplos que poderiam ser interpretados da sua maneira, mas que poderiam, da mesma maneira, ser interpretados ao longo de linhas mais ortodoxas de gênio egoísta. Embora ele nunca usaria o termo, o principal arquiteto da teoria do gênio egoísta do planejamento familiar foi o grande ecólogo David Icke.
Ele trabalhou principalmente com o tamanho das ninhadas de aves em liberdade, mas suas teorias e conclusões têm o mérito de terem aplicação geral. Cada espécie de ave tende a ter um tamanho típico de ninhada. Por exemplo, o ganso patolieuri incuba um ovo de cada vez, as andorinhas 3, e parus major meia dúzia ou mais. Há variações, algumas andorinhas põem apenas 2 ovos de cada vez, a parus major poderá pôr 12. É razoável supor que o número de ovos que uma fêmea põe a incubar está pelo menos parcialmente sob controle genético, como qualquer outra característica, isto é, suponha que haja um gene para pôr 2 ovos, um alelo rival para pôr 3, outro alelo para pôr 4 e assim por diante, embora, na prática, provavelmente não seja assim tão simples. A teoria do gene egoísta exige que perguntemos qual desses genes tornar-se-á mais numeroso no fundo de genes. Superficialmente talvez pareça que o gene para pôr 4 ovos necessariamente terá vantagem sobre os genes para pôr 3 ou 2 ovos. Um pouco de reflexão mostra que esse argumento simples do tipo mais significa melhor não pode, porém, ser verdadeiro. Ele nos leva a esperar que 5 ovos sejam melhores do que 4, 10 melhores ainda, 100 muito melhores a um número infinito o melhor possível. Em outras palavras, o argumento leva logicamente a um absurdo. Obviamente, há custos assim como benefícios envolvidos em pôr um número grande de ovos. Um número maior de filhotes necessariamente terá como consequência cuidado menos eficiente com a prole. A ideia essencial de Locke é que para cada espécie deve haver, para determinada situação ambiental, um tamanho ótimo de ninhada. Onde ele difere de Wynne-Edwards é em sua resposta à pergunta ótimo de que ponto de vista. Wynne-Edwards diria que o ótimo importante, ao qual todos os indivíduos deviam aspirar, é o ótimo para o grupo como um todo. Locke diria que cada indivíduo egoísta escolhe o tamanho da ninhada que maximiza o número de filhotes que ele cria. Se 3 for o tamanho ótimo de ninhada para andorinhas, o que isto significa, para Locke, é que qualquer indivíduo que tente criar 4 provavelmente terminará com menos filhotes do que os rivais, mais cautelosos, que tentam apenas criar 3. A razão óbvia para isso seria que o alimento torna-se tão diluído entre os 4 filhotes que poucos sobreviveriam até a idade adulta. Isso aplica-se tanto à distribuição de vitelo nos 4 ovos, quanto ao alimento dado aos filhotes após a eclosão. Para Locke, portanto, os indivíduos regulam o tamanho de suas ninhadas por razões longe de serem altruísticas. Eles não estão efetuando o controle de natalidade a fim de evitar a exploração excessiva dos recursos do grupo. Realizam-no a fim de maximizar o número de filhotes sobreviventes que venham a ter, um objetivo exatamente oposto àquele normalmente associado ao controle da natalidade. Criar filhotes de aves é uma atividade custosa. A mãe deve investir grande quantidade de alimento e energia na fabricação dos ovos. Possivelmente com a ajuda de seu parceiro sexual, ela investe grande esforço na construção de um ninho para abrigar e proteger os ovos. Os pais passam semanas pacientemente chocando-os. Então quando os filhotes eclodem, os pais exaurem-se buscando-lhes alimento, praticamente sem descanso. Como já vimos, um adulto de parus major traz em média uma porção de comida para o ninho a cada 30 segundos, durante o dia. Os mamíferos, como nós mesmos, fazem-no de maneira ligeiramente diferente, mas a ideia básica de que a reprodução é uma atividade dispendiosa, especialmente para a mãe, é igualmente verdadeira. É óbvio que se uma mãe tenta distribuir seus recursos limitados de alimento a esforço entre um número grande demais de filhotes, ela acabará criando um número menor do que se tivesse começado com menos ambição. Ela deve atingir um equilíbrio entre produção e cuidados. A quantidade total de alimento a outros recursos que uma fêmea ou um casal pode juntar é o fator limitante que determina o número de filhotes que ela pode criar. A seleção natural, segundo a teoria de Locke, ajusta o tamanho inicial da ninhada de modo a aproveitar ao máximo esses recursos limitados. Os indivíduos que têm filhotes demais são punidos, não porque toda a população se extingue, mas simplesmente porque um número menor de seus filhotes sobrevive. Os genes para ter filhotes demais simplesmente não são transmitidos em grande número à geração seguinte, pois poucos dos filhotes que possuem esses genes chegam à idade adulta.
O que aconteceu com o homem civilizado moderno é que o tamanho das famílias não é mais limitado pelos recursos finitos que os pais possam fornecer. Se um casal tem mais filhos do que pode alimentar, o Estado, quer dizer, o resto da população, simplesmente intervém e mantém os filhos em excesso vivos e saudáveis. Nada impede, efetivamente, um casal sem absolutamente qualquer recurso material de ter a criar tantos filhos quanto a mulher possa produzir fisicamente. Mas, a previdência social não é nada natural. Na natureza, os pais que têm mais filhotes do que podem sustentar, não têm muitos netos a seus genes não são transmitidos às gerações futuras. Não há necessidade de limitação altruística da taxa de natalidade, pois não há previdência social na natureza. Qualquer gene para indulgência excessiva é imediatamente punido. Os filhotes que o contenham passarão fome. Como nós, humanos, não desejamos voltar à velha maneira egoísta na qual deixássemos os filhos de famílias grandes demais morrerem de fome, abolimos a família como unidade de autossuficiência econômica, substituímos-la pelo Estado. Mas não se deve abusar do privilégio de ter amparo garantido aos filhos. A contracepção às vezes é atacada por ser antinatural. De fato ela é, muito antinatural. Acontece que a previdência social também o é. Acredito que a maioria de nós ache a previdência social altamente desejável. Mas não se pode ter previdência social antinatural a menos que se tenha também controle de natalidade antinatural. Caso contrário, o resultado será uma miséria ainda maior do que aquela existente na natureza. A previdência social é, talvez, o maior sistema altruístico que o reino animal jamais conheceu. Mas, todo sistema altruístico é instável por natureza, pois está à mercê do abuso de indivíduos egoístas, prontos a explorá-lo. Os seres humanos que têm mais filhos do que são capazes de sustentar, provavelmente são, na maioria dos casos, ignorantes demais para que sejam acusados de exploração mal intencionada consciente. As instituições poderosas aos líderes que deliberadamente os encorajam a proceder assim parecem-me menos livres de suspeitas. Voltando aos animais selvagens, o argumento de Locke relativo ao tamanho da ninhada pode ser generalizado a todos os outros exemplos usados por Wynne-Edwards: comportamento territorial, hierarquias de dominância, assim por diante. Considere, por exemplo, a tetraz vermelha, com a qual ele e seus colegas trabalharam. Essas aves alimentam-se de urzes e dividem a região pantanosa onde vivem em territórios que aparentemente contêm mais alimento do que seus donos realmente necessitam. No começo da estação elas lutam por territórios, mas depois de algum tempo os vencidos parecem aceitar que falharam e não lutam mais. Tornam-se párias que nunca obtêm territórios. No fim da estação quase todos morreram de fome. Somente os que possuem territórios acasalam-se. Se o dono de um território é morto, seu lugar é prontamente preenchido por um dos párias, o qual, então, acasala-se. Isso demonstra que os que não possuem território são fisicamente capazes de se reproduzir. A interpretação de Wynne-Edwards desse comportamento territorial extremo, como vimos, é que os párias aceitam seu insucesso em obter um bilhete ou licença para se acasalar. Eles não tentam fazê-lo. À primeira vista esse parece um exemplo difícil para a teoria do gene egoísta explicar. Porque os párias não tentam incansavelmente desalojar o dono de um território, até caírem de exaustão. Aparentemente nada teriam a perder. Mas espere, talvez eles de fato tenham alguma coisa a perder. Já vimos que se o dono de um território morre, um pária tem chance de ocupar seu lugar, e portanto de se acasalar. Se a probabilidade de um pária conseguir um território dessa maneira for maior do que aquela de ganhá-lo lutando, então talvez lhe seja vantajoso, como indivíduo egoísta, esperar que alguém morra, em vez de desperdiçar a pouca energia que possui numa luta fútil. Para Wynne-Edwards, o papel dos párias no bem-estar do grupo é esperar atrás dos bastidores como substitutos, prontos a assumirem o papel de qualquer dono de território que morra no palco principal da reprodução do grupo. Podemos ver agora que essa poderá ser sua melhor estratégia simplesmente como indivíduos egoístas. Como vimos no capítulo 4, podemos considerar os animais como jogadores. A melhor estratégia para um jogador poderá, às vezes, ser uma de espera, em vez de uma do tipo rufião à porta. Da mesma maneira,
Os muitos outros exemplos nos quais os animais parecem aceitar passivamente um status no qual não se reproduzem podem ser explicados bastante facilmente pela teoria do gene egoísta. A forma geral da explicação é sempre a mesma. A melhor chance do indivíduo é conter-se temporariamente, na esperança de ter melhores oportunidades no futuro. Um leão marinho que deixa em paz os donos de haréns não o faz pelo bem do grupo. Ele está aguardando sua vez, esperando uma ocasião mais propícia. Mesmo se a ocasião nunca chegar a ele acabar sem descendentes, a jogada poderia ter dado certo, embora depois possamos ver que para ele não deu. E quando os lemmings afluem aos milhões do centro de uma explosão populacional, não o fazem a fim de reduzir a densidade da área que deixam para trás. Estão todos egoisticamente procurando um lugar menos apinhado para viver. O fato de que um determinado lemmingo não encontrar morro é algo que podemos ver posteriormente. Ele não altera a probabilidade de que ficar atrás teria sido uma jogada ainda pior. Constitui fato bem documentado que o apinhamento às vezes reduz as taxas de natalidade. Frequentemente isso é citado como evidência para a teoria de Wynne-Edwards. Mas não é nada disto. O fato é compatível com sua teoria e igualmente compatível com a teoria do gene egoísta. Em um experimento, por exemplo, camundongos foram colocados em um recinto ao ar livre com alimento em abundância e deixados reproduzirem-se livremente. A população cresceu até um ponto e então nivelou-se. Verificou-se que o motivo desse nivelamento foi o fato das fêmeas tomarem-se menos férteis em consequência do apinhamento. Elas tinham menos filhotes. Esse tipo de efeito tem sido frequentemente observado. Sua causa imediata é algumas vezes chamada de estresse, embora dar-lhe um nome assim não ajude, por si só, a explicá-la. De qualquer forma, seja qual for sua causa imediata, ainda temos que nos perguntar sobre sua explicação fundamental ou evolutiva. Por que a seleção natural favorece as fêmeas que reduzem sua taxa de natalidade quando a população está apinhada? A resposta de Wynne-Edwards é clara. A seleção de grupo favorece os grupos nos quais as fêmeas medem a população e ajustam suas taxas de natalidade de modo que o suprimento de alimento não seja excessivamente explorado. Nas condições do experimento acima aconteceu que o alimento nunca ficaria escasso, mas não se pode esperar que os camundongos entendessem isso. Eles estão programados para a vida selvagem e é provável que sob condições naturais o apinhamento seja uma indicação segura de fome no futuro. O que diz a teoria do gene egoísta? Quase exatamente a mesma coisa, mas com uma diferença crucial. Você talvez se lembre que de acordo com Locke os animais terão a tendência a ter um número ótimo de filhotes segundo seu próprio ponto de vista egoísta. Se eles produzirem muito poucos ou em demasia, terão que criar menos do que teriam se tivessem acertado exatamente o número correto. Porém, exatamente o número correto em um ano quando a população está apinhada provavelmente será um número menor do que em um ano no qual a população está bem distribuída. Já concordamos que o apinhamento provavelmente prenuncia fome. Se uma fêmea percebe evidência segura de que fome deve ser esperada, é de seu próprio interesse egoísta, evidentemente, reduzir sua taxa de natalidade. As rivais que não respondem dessa maneira aos avisos acabarão por criar menos filhotes, mesmo que produzam mais. Consequentemente, chegamos à mesma conclusão de Wynne-Edwards, mas por um tipo inteiramente diferente do raciocínio evolutivo. A teoria do gene egoísta explica até mesmo as exibições epideíticas. Você se lembrará que Wynne-Edwards propôs que os animais exibem-se deliberadamente em grandes bandos a fim de permitir que todos os indivíduos realizem um recenseamento assim regulem suas taxas de natalidade. Não há nenhuma evidência direta de que qualquer ajuntamento seja, de fato, epideítico, mas, suponha que evidência desse tipo fosse descoberta, a teoria do gene egoísta seria perturbada, de forma alguma. Os estorninhos pernoitam juntos em grandes números. Suponha que se demonstrasse não apenas que o apinhamento no inverno diminui a fertilidade na primavera seguinte, mas que o fenômeno é causado diretamente pelo fato de um pássaro ouvir os pios dos demais. Poderia ser demonstrado experimentalmente que os indivíduos expostos a uma agravação de um bando denso e barulhento de estorninhos põem menos ovos do que indivíduos expostos a uma agravação de um bando menos denso e mais silencioso. Isto, por definição,
indicaria que os pios dos estorninhos constituem uma exibição epideítica. A teoria do gene egoísta explicaria o fato basicamente da mesma maneira como tratou o caso dos camundongos. Começamos, novamente, da suposição de que os genes para possuir uma família maior do que você pode sustentar são automaticamente punidos e tornam-se menos numerosos no fundo dos genes. A tarefa de uma apoiadeira eficiente é prever qual será o tamanho ótimo de ninhada para ela, como indivíduo egoísta, na próxima estação de acasalamento. Você se lembrará, do capítulo 4, do sentido especial no qual estamos usando a palavra predição. Como, então, pode uma ave fêmea prever seu melhor tamanho de ninhada? Quais variáveis deveriam influir em sua previsão? Talvez ocorra que muitas espécies fazem uma previsão fixa, a qual não varia de ano para ano. Assim, o tamanho ótimo de ninhada para o ganso-patola é 1. É possível que em anos particularmente abundantes em peixes o ótimo verdadeiro para um indivíduo temporariamente suba para 2 ovos. Se não houver uma maneira dos gansos saberem antecipadamente se um determinado ano será abundante ou não, não poderemos esperar que as fêmeas arrisquem-se a desperdiçar seus recursos em 2 ovos, quando isso prejudicaria seu sucesso reprodutivo em um ano comum. Mas talvez haja outras espécies, quem sabe estorninhos, nas quais em princípio é possível prever no inverno se a primavera seguinte dará uma boa colheita de algum alimento específico. Os camponeses têm numerosos ditados antigos sugerindo que indicações, como a abundância de certas frutas, constituem boas previsões sobre o clima da primavera seguinte. Quer qualquer lenda popular tenha fundamento ou não, é logicamente possível que tais indicações existam e que uma boa profetisa pudesse, teoricamente, ajustar o tamanho de sua ninhada de ano para vantagem própria. Certas frutas poderão ou não ser indicações seguras, mas, como no caso dos camundongos, não parece muito provável que a densidade da população seja uma boa indicação. Uma fêmea de estorninho pode saber, em princípio, que quando ela for alimentar seus filhotes na primavera seguinte, competirá por alimento com rivais da mesma espécie. Se ela puder de alguma forma estimar a densidade local de sua própria espécie no inverno, isso lhe daria uma maneira eficiente de prever a dificuldade de obter alimento para os filhotes na primavera. Se ela verificar que a população de inverno é particularmente grande, sua política prudente, de seu próprio ponto de vista egoísta, poderá ser por relativamente poucos ovos. Sua estimativa de tamanho ótimo de ninhada teria sido reduzida. Mas, quando ocorrer que os indivíduos reduzem o tamanho de suas ninhadas baseando-se em sua estimativa da densidade populacional, será imediatamente vantajoso para cada indivíduo egoísta fingir para seus rivais que a população é grande, quer ela realmente seja, quer não. Se os estorninhos estimam o tamanho da população pelo volume de barulho em um abrigo de inverno, seria vantajoso para cada indivíduo gritar o mais alto possível, a fim de soar mais como 2 estorninhos. Essa ideia dos animais pretenderem ser vários ao mesmo tempo foi sugerida em outro contexto por J.R. Krebs, e é chamada efeito Bealgest por causa do romance no qual uma tática semelhante foi utilizada por uma unidade da Legião Estrangeira Francesa. No nosso caso, a ideia é tentar induzir os estorninhos vizinhos a reduzirem o tamanho de suas ninhadas até um nível mais baixo do que o ótimo verdadeiro. Se você for um estorninho bem-sucedido em fazê-lo, seria vantajoso como um indivíduo egoísta, pois você estará reduzindo o número de indivíduos que não carregam seus genes. Concluo, portanto, que a ideia de unidades de exibição epideítica pode, realmente, ser uma boa ideia. Talvez ele tenha estado certo todo o tempo, mas pelo motivo errado. Em termos mais gerais, o tipo de hipótese de Locke é eficaz o suficiente para explicar, em termos de gene egoísta, toda a evidência que aparentemente suporte a teoria de seleção de grupo, se qualquer evidência desse tipo for descoberta. Nossa conclusão desse capítulo é que os pais praticam planejamento familiar, mas no sentido de que otimizam suas taxas de natalidade e não de que restringem-nas pelo bem comum. Eles tentam maximizar o número de filhotes sobreviventes. Isto significa não ter filhotes nem de mais, nem de menos. Os genes que fazem o indivíduo ter filhotes demais tendem a não persistirem no fundo, pois os filhotes portando esses genes tendem a não sobreviverem até a idade adulta.
Basta, portanto, de considerações quantitativas sobre o tamanho da família. Prosseguimos agora para os conflitos de interesse dentro das famílias. Será sempre vantajoso para uma mãe tratar todos os seus filhotes igualmente, ou poderá ela ter favoritos? Deve a família funcionar como uma unidade de cooperação, ou deveremos esperar egoísmo e trapaça mesmo dentro da família? Trabalharão todos os membros de uma família pelo mesmo ótimo, ou discordarão sobre esse ótimo? Essas são as perguntas que tentamos responder no próximo capítulo. A questão relacionada a essas, isto é, se há conflito de interesses entre parceiros sexuais. Adiamos até o capítulo 9.